Olha, é o seguinte, vamos falar de algo muito importante hoje. A Patrícia já está aqui comigo, porque houve algumas mudanças que vale a pena você acompanhar. São mudanças que, teoricamente, devem nos beneficiar. Me dá a impressão de que essa digitalização toda de processos pode fazer com que esse trâmite seja mais rápido no que diz respeito às suas requisições ao INSS. Mas a Paty está aqui para falar conosco hoje, porque muitas vezes a gente não entende direito e pensa que pode facilitar, mas nem tanto. É isso mesmo? Na tudo verdade, bem, tudo ótimo. Eu acho que a era digital é uma coisa que serve para qualquer área, porém, eu acredito que o INSS não se preparou para se tornar digital. Agora, me diz o que significa essa digitalização para nós. Significa, por exemplo, que se você tem um processo, algo que você vai pedir para o INSS. Isso é tudo agora feito pelo computador? Eu não preciso mais ir à agência? Exatamente. É isso? Hoje, praticamente, e a tendência, tem pouquíssimos serviços hoje que são presenciais. Tá. Mas requerimento de benefício deve ser feito ou pelo 135, que é o Previfone, ou através do site, você faz o cadastro no Meu INSS, cadastra uma senha e faz o seu pedido, o agendamento, tudo via digital, ou pela internet ou pelo telefone Previfone. Agora, quais são os principais serviços que nós precisamos? Porque a gente, quando fala em INSS, também tem a parte do empregador, né, Paty? Sim, tem... Mas o que nós precisamos, quais são os mais requisitados pelo trabalhador? Então, são requerimentos de benefício. Então, pode ser auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, pensão por morte, salário maternidade, enfim, todos os benefícios previdenciários e também os que são acessórios, que é, por exemplo, eu não consegui ir receber meu benefício, suspenderam o meu benefício, eu tenho que reativar meu benefício. Então, hoje é tudo digital. Tá. Agora, a grande questão é que eles não prepararam a população brasileira para isso, porque transformaram para a era digital de uma hora para outra e temos que contar que a maioria das pessoas que requerem benefícios são pessoas que já têm geralmente uma idade um pouco mais... Tem menos experiência digital. Teve menos acesso. Não, e assim, não é só o fato de que a pessoa não tem acesso à era digital. É o fato que muitas pessoas, ainda existem muitas famílias brasileiras que não têm acesso à internet. Tá. Então, elas são obrigadas a ir até uma lan house, elas são obrigadas a pedir para alguém fazer esse serviço para que ela consiga configurar esse requerimento de benefício. E tem um detalhe que é muito importante. Com a era digital, o INSS geralmente está analisando os pedidos que você faz conforme o que já está no sistema. Só que ainda existem muitos vínculos antigos que você tem o direito de pedir a introdução no sistema. Então, por exemplo, eu trabalhei em 1973. O sistema não era informatizado. Se eu tenho a carteira de trabalho, a carteira é contemporânea, a anotação é perfeita, não tem rasura, não está rasgada, ela está visualmente que dá para considerar, aquilo é prova plena do contrato de trabalho. Então, o que vai acontecer? Se o INSS vai considerar só o que está no sistema, ele vai indeferir aquele benefício. Então, ele vai ter dois trabalhos, que é analisar, indeferir e a pessoa ainda entrar com uma ação judicial ou requerer um recurso ou protocolizar um recurso. Então, são esses fatores que transformaram a era digital, que é uma coisa boa, mas que ainda, na minha opinião, é algo que, na prática, para efeitos dos segurados brasileiros, ainda vai dar muito pano para manga, vai dar muito problema, muito benefício indeferido. E mais, então qual é o aconselhamento que a gente tem que dar para todas as pessoas que estão nos assistindo, que é muito precioso? Então assim, primeira coisa antes de você dar entrada no seu benefício, primeiro procedimento que você deve adotar, você vai fazer a sua senha, que chama Meu INSS, vai cadastrar uma senha, eles vão te fazer umas perguntinhas, um questionário. Você cadastrou a sua senha. No computador? No computador. Certo. Aí você vai ter acesso ao seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Tá. Eu tenho o meu, você tem o seu, ela tem o dela. Todo mundo que trabalha com todo mundo que já contribuiu tem o seu cadastro. Então, primeira coisa que eu vou verificar, se está tudo no sistema. Olhei, está tudo no sistema, perfeito, maravilhoso. Aí
eu posso dar entrada, vou fazer uma simulação do quanto daria o meu valor de benefício, concordei com ele, aí eu posso dar entrada no meu benefício, que eu sei que aquele benefício meu, ele não tem detalhes a serem resolvidos. Agora, se eu fiz o meu levantamento e verifiquei que tem um vínculo meu que não aparece, ou tem uma empresa minha que eu trabalhei, que descontou do meu holerite e não repassou para os cofres da Previdência Social, eu vou ter que pedir inclusão dessas situações. Entendi. E se eu tiver que pedir a inclusão, eu vou ter que ir até a agência da Previdência Social e solicitar para um dos funcionários que eu possa levar essa documentação, porque senão a análise vai ficar incompleta. Olha, então é uma dica preciosíssima. Que eu agora entendi, só para recapitular, para você que está em casa não se perder. Nós temos duas situações com essa digitalização dos processos de INSS. Primeiro, se você tem muito tempo de carteira assinada, esses dados, como a Patrícia nos explicou, não estarão constando lá. Se você já sabe disso, existe uma possibilidade maior de você ter que ir até a agência. Agora, o que é importante, se você não tem conhecimento com o computador, nem tente fazer a inscrição para não te dar problema depois. Busque ajuda, que seja numa lan house, com um advogado ou com um despachante, para que você já faça esse primeiro processo, que é o cadastramento, da maneira correta. Porque no sistema do governo, tudo que você faz, igual negócio de imposto de renda, tudo que você faz, se você colocar algum dado errado, sem perceber, o que acontece, você trava todo o processo. E você pode então, isso é muito importante, pode se prejudicar. Então, busque uma pessoa que já tem esse conhecimento para te ajudar. De repente, aquela pessoa que já faz o seu imposto de renda todo ano, uma pessoa que tem essa acessibilidade e que tem o conhecimento para você poder fazer com que as coisas aconteçam com maior rapidez. E a partir daí, as dúvidas, ou seja, no menos que você precisar ir ao INSS é melhor. Com certeza. E aí, o que vai acontecer com isso? Essa era digital vai ocasionar um número excessivo de processos judiciais, porque é uma questão lógica. É lógico. E outra coisa, uma espera... Quer dizer, eles transformaram o INSS em digital e nós estamos tendo uma espera para análise de procedimento dentro do INSS superior ao prazo que era praticado manual, quando o processo era digital e ele era manual. Então, tem alguma coisa que a era digital não surtiu o efeito almejado. Tudo bem que nós estamos numa era de reforma da Previdência, o número de pedidos deve ter aumentado, porque é uma questão lógica, se vai vir uma reforma, as pessoas geralmente correm atrás dos seus direitos, ficam com medo e vão dar entrada no seu benefício. Porém, isso não justifica 8, 9, 10 meses, no mínimo, de espera para concessão ou indeferimento do benefício. Lembrando que as pessoas sobrevivem com esse valor. Mas daí o que vai acontecer... É de natureza alimentar. E o que vai acontecer é que o que piora a situação, pelo que eu estou entendendo, é que, na verdade, o medo do que vai acontecer pós-reforma faz com que as pessoas tentem já sei que está demorando 8 meses, vou entrar agora. Mesmo que seja daqui a um ano, porque até eles revisarem o meu processo, já chegou na minha vez. Então, você sobrecarrega também, não só o quadro de funcionários, como o sistema. Perfeito essa consideração, porque assim, vamos deixar muito claro uma coisa. Quando eu faço um pedido de aposentadoria ou qualquer benefício, ele vale da data que eu faço a solicitação, seja pela internet, seja pelo Previfone, não importa. Ele já está valendo. E as pessoas confundem isso, elas acham que elas podem fazer o pedido, elas não alcançaram o direito ainda ao benefício e que durante a análise... Já passou o tempo, pronto. Passou o tempo, chega lá na frente, eles vão ver que eu tenho direito, eles vão... Não, eles vão indeferir, porque eu solicitei naquela data e o que vale é a data da solicitação. Então, isso é importantíssimo. Aí é um poder discricionário do analista do INSS, se ele quiser mandar uma carta de exigência para sua casa, dizendo, você prefere trocar a data de entrada do benefício, porque ele pode fazer a alteração de DER, data de entrada do requerimento. Mas é um poder discricionário do funcionário. Se ele quiser indeferir o benefício, é um direito exclusivo dele. Ele não é obrigado a fazer uma exigência para dizer, você quer mudar a data? Porque aí, se você mudar a data, você tem direito ao benefício. E muitas pessoas que estão se precipitando, dando entrada em benefícios que vão ter a incidência do fator previdenciário, que vai reduzir consideravelmente o valor do benefício e que todo mundo não dá entrada. Não é verdade. A reforma não foi aprovada, ainda está em discussão.
Tem o cronograma agora da votação que vai... Antes de outubro não vai ter uma aprovação geral, porque não vai passar pela análise do Senado e vai voltar para o Congresso. E esquecendo, porque assim, muita gente que pensa o seguinte, eu tô trabalhando, vou me aposentar, pelo menos eu tenho os 2 benefícios, saio da reforma. Ué, mas você já tem direito adquirido? Se você já preencheu os requisitos para aposentadoria com fator previdenciário, que é aquela que tem a redução, você já tem direito adquirido. Direito adquirido ele não se configura você dando entrada no benefício. Se eu preenchi os requisitos na lei vigente hoje, eu já estou garantido. Se a reforma vier, eu tenho que ter a opção de escolher o benefício mais vantajoso. Olha, desculpem. Então, assim, muita informação imprecisa e que o brasileiro acaba... Perdido e dando entrada sem saber o que está fazendo e depois vai morrer com uma aposentadoria que ele vai ter que sobreviver pro resto da vida. Então isso é muito importante. Se você não fique no afã de entrar agora na justiça requerendo, se você não está, isso é muito importante. Se ainda falta, vamos dizer, falta 1 ano para você poder pedir a tua aposentadoria. Se você fizer isso agora, contando com esse 1 ano, que já é mais ou menos a espera que está acontecendo, você vai chegar daqui 1 ano, sabe o que vai acontecer? Nada. Porque isso vai ser indefinido, você vai voltar para o final da fila, daí sim você vai ter que fazer a inscrição e vai esperar mais 1 ano, o que seria 1 ano são 2. Exatamente. Resumindo a ópera. Então não adianta você se antecipar numa situação que já está determinada dessa forma. O sistema, ele já vai acusar o dia certo que você teria que pedir essa aposentadoria dentro do tempo de trabalho que você tem. Então essa antecipação, na verdade, ela vai protelar a possibilidade de você se aposentar. Isso é o mais importante. Exatamente. Agora, Paty, o que eu faço no que diz respeito aos outros benefícios? Como você falou, de maternidade, de pessoas que têm problemas físicos. Esse é o outro restante mote. O procedimento é o mesmo também. A única diferença é que a pessoa que tem que passar por uma perícia, ser submetida a uma perícia, essa não tem jeito, tem que ser presencial. Tá. Não dá para ser pela internet, né? Então, no caso de benefícios por incapacidade... Mas a inscrição pode ser feita por incapacidade? Tudo pela internet. Via internet. Mas daí a perícia, eles avisam pela internet o dia. Sim, eles vão avisar a data, o horário, e você vai sempre 30 minutos antes daquele horário estar marcado, vai levar seus documentos pessoais, um documento que tenha foto, que comprove que você é você, levar seus documentos médicos. Isso serve tanto para auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, como serve também para as aposentadorias das pessoas que têm deficiência. Então, essas pessoas são submetidas a 2 perícias. Elas são submetidas à perícia médica e à perícia de como se fosse uma perícia, um contato, uma entrevista com assistente social. Tá? Outra coisa que eu quero te perguntar, a acessibilidade ao site, ela é fácil? Ela é fácil, ela é fácil. A única coisa que a gente... É um site descomplicado? Não, ele é um site descomplicado, sim. Tá. A única questão é que, assim, em função do excesso de usuários hoje, ele está sobrecarregado. Imagino. E a gente tem percebido uma lentidão e uma dificuldade de conclusões de pedidos no INSS, no meu INSS, exatamente em função desse excesso de pessoas requerendo benefícios. Agora, daí, Paty, depois dessa colocação e dessa possibilidade via internet, isso anula a ida da agência. Ou, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de fazer esse cadastro pela internet ainda pode continuar. São os 2 sistemas que eles estão funcionando. Eles eliminaram de uma vez, aí que assim? Tá. Essa é a grande questão. Meu Deus. É que aqueles serviços digitais só podem ser feitos digitais. Veja uma situação que eu me vejo na prática. Estou dentro do INSS resolvendo um problema de um cliente, porque aí o advogado tem acesso direto ao sem agendamento. Hoje nós conseguimos junto ao AB essa questão. E aí o que acontece? Olha a situação. Veja uma senhorinha numa cadeira de roda com a filha, e a filha dizendo, eu já liguei lá, e o funcionário do telefone fala que eu tenho que vir pessoalmente. Eu venho aqui, você está dizendo para mim que o serviço é digital. Então, fica uma situação, até que ela ligou de novo, na presença do funcionário, e o funcionário falou, olha, eu sou gerente da agência, estou dizendo para você que o serviço não pode ser praticado por mim aqui dentro. Então não pode mesmo? Não pode. É digital. Você pedir reativação de benefício, pagamento, mudança de banco, tudo hoje
via digital. É porque, na verdade, o que seria o ideal era nessa fase, vamos dizer assim, de transição, que você tivesse os dois caminhos até que as pessoas se fossem se acostumarem. adequando para se acostumar, mas isso não existe, tá? É isso. É tudo, você foi lá semana passada, essa semana eles mudaram, essa semana já você não pode mais. Exatamente. Resumindo a ópera. Exatamente é isso. Tá? Gente Exatamente do céu. é isso. Por isso você fique atento, verifica tudo antes de dar entrada. E eu sempre falo o seguinte, não importa que seja comigo ou qualquer outro profissional, tem coisas que o barato sai caro. É verdade. Então, assim, é melhor você ser... não precisa ser um advogado necessariamente, mas um profissional habilitado que domine esse assunto, porque ele sabe como proceder. Ele sabe o que tem que introduzir, o que tem que colocar no sistema. Mais dinheiro e tempo. Exatamente. O tempo de espera que às vezes você demanda para esperar o benefício ser concedido é enorme. Aí, uma coisa importante a gente falar. Tá. Não tem exceções? É claro que tem exceções. Vamos supor o seguinte, eu dei entrada na minha aposentadoria e em 20 dias foi concedido. Com certeza o seu benefício era lindo, maravilhoso, ele não tinha nenhum detalhe, você tinha poucos vínculos, a empresa que você trabalhou pagou direitinho, porque se não fosse assim, ele não teria sido concedido em 20 dias. Tem as exceções? Tem as exceções. Mas se tem tiver fator detalhes... sorte, tem também, mas é pouco. Pouquíssimos, tá? Então, essas são as dicas de hoje e eu acho que são muito preciosas. E se tiver muitos detalhes, é melhor você buscar a ajuda de um profissional mesmo, porque senão é aquela história. É igualzinho o negócio de imposto de renda. Você quer fazer sozinho, você começa a errar, aquele negócio vai e vem, até que eles dão um jeito, você acaba pagando mais do que... Não, e a quantidade de vezes que você tem que ir na Receita Federal, que é demais. Aquela coisa bem difícil, né? Que é a mesma coisa. Às vezes você tem que pagar multa, todos os juros, correção... Não vale a pena. O INSS não é diferente. Vou deixar os contatos da Patrícia, se você precisar de uma orientação profissional, ela pode fazê-lo para você. No Instagram, Patrícia Evangelista Oliveira. E tem também o e-mail, você pode passar para ela também as informações, para ela, pode contratá-la também para cuidar disso para você. O e-mail dela é sosprevidenciario@uol.com.br. Obrigada, viu, minha querida? Eu é que agradeço por essa oportunidade. Bom trabalho pra você. Tá? Obrigada por estar aqui com a gente.